Nós recebemos o conselheiro aposentado Herbert Carvalho de Almeida para falar um pouco sobre a história do Tribunal de Contas do Tocantins. Conselheiro, desde já muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Começo perguntando sobre o ingresso do senhor no Tribunal de Contas. Como se deu? Quando foi? Foi na época de Miracema ou já foi aqui em Palmas? Foi em Miracema. De início, eu fui contratado como advogado em Goiânia e participei da campanha, do primeiro governador. Eu fui contratado para ir para o gabinete do governador para instalar o Estado, criar os poderes através de medidas provisórias, projetos de lei. Então eu fui um dos advogados que redigiu todas essas matérias e o governador aprovava e mandava para a Assembleia. Então está criado o Tribunal de Contas, está criado o Ministério Público. Eu fui um dos redatores, ainda no início, quando o governador entrou no Palácio, que era um grupo escolar naquele tempo, eu entrei junto com ele, já começamos a trabalhar. Foi a Lei 001, se não me engano, que criou o Tribunal de Contas? Foi. E o senhor participou da confecção dessa lei? Participei. Eu era funcionário, eu era advogado do gabinete do governador, para redigir as medidas provisórias, projetos de leis e outros tantos, que pudessem ajudar a criar uma parte administrativa punjante e que tivesse condições de impulsionar rapidamente, porque nós só teríamos 2 anos, porque nós começamos em Miracema no meio de uma legislatura, que são 4 anos, e nós só teríamos 2 anos para fazer alguma coisa rápida para o bem do Estado do Tocantins. Agora, especificamente, quando o senhor entrou no Tribunal de Contas, como foi? Eu tinha um escritório de advocacia em Goiânia e eu tinha um sócio. E eu não poderia me ausentar muito, porque senão esvaziaria a minha parte, apesar de que o escritório era meu, mas eu tinha um sócio de trabalhos em ações forenses. E eu fiquei esses meses, quando fizemos as medidas provisórias, a parte grossa nós fizemos, eu e outros advogados, eu resolvi ir embora para Goiás, por causa do meu escritório. Aí me convenceram a ficar aqui. O presidente do Tribunal de Contas chamava-se Dr. Antônio Gonçalves. Você conheceu ele? Não conheci pessoalmente, mas muitas histórias, Muitas Todos histórias. que concederam entrevista falaram muito a respeito dele. Ele era muito amigo meu. Eu o atendia em Goiânia e andava com ele onde ele queria, na Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Segurança Pública, E fiz muita amizade com ele. Aí quando eu falei ir embora, ele ficou sabendo, ele correu lá e não deixou. Me pediu para ir ajudar ele também no Tribunal de Contas e eu fui como procurador do Tribunal de Contas do Estado. Eu fui procurador-geral por 2 vezes e de procurador-geral, por carreira, eu assumi o cargo de conselheiro. E o senhor não só foi indicado, como depois assumiu a presidência do Tribunal de Contas, 1999, 2000 e em seguida 2001, 2002. O que o senhor destaca nessas 2 gestões? Eu assumi num tempo difícil. O mundo estava mudando. Nós estávamos num mundo globalizado. E tudo se sucedia de maneira vertiginosa. E eu, muito preocupado em assumir a presidência do Tribunal de Contas, eu lutei muito, trabalhei intensamente para fazer alguma coisa pelo Tribunal de Contas, quase que nem viajava, só imaginando ideias para melhorar o Tribunal de Contas. Dessas ideias, o que surgiu? Dessas ideias, nós tínhamos muito pouco recurso de custeio. E eu queria eu queria modernizar o Tribunal de Contas. Eu sempre pensando como fazer, eu percebi
como presidente do Tribunal de Contas, que o governo do Estado tinha recebido muito dinheiro para modernizar o seu sistema fiscal fazendário. E eu pensei, é aí que o Tribunal de Contas vai tentar arrumar alguns recursos, né? E eu pedi audiência com o governador do Estado e provei para ele que o Tribunal de Contas também é um órgão fiscalizador e por excelência, né? Teria muito mais condições do que a própria Secretaria da Fazenda para aumentar recursos para o Tesouro. Se nós fizéssemos um convênio, que posteriormente se chamou Promotec, eu poderia consolidar e fortalecer a fiscalização do Tribunal de Contas. Como? Nós não tínhamos no Tribunal de Contas um especialista em documentos fiscais. Nós não tínhamos como descobrir, por exemplo, uma nota clonada, uma nota falsa. E propus, a Secretaria da Fazenda não dava conta, até se envolvia às vezes, né, os funcionários, né? Eu propus e criei uma equipe multidisciplinar, fazendo parte engenheiros para ver pontes, advogados para ver a questão legal, contabilista para ver os balanços e tudo. E junto a essa equipe multidisciplinar que nós criamos, eu solicitei, tudo dentro do convênio, um delegado fazendário para acompanhar a minha equipe disciplinar. Então, a Secretaria da Fazenda, que não tinha horizontes, condições de fiscalizar balanço de prefeito, que é outro horizonte, né, outro poder municipal, eu emprestei as prerrogativas do Tribunal de Contas do Estado para que esse funcionário, esse delegado fazendário, pudesse abrir os cofres e tudo, levantar tudo que eles não podiam. Aí nós trabalhamos muito. Quase completando um ano de trabalho, nós havíamos levantado quase 100 milhões de dinheiro desviado, notas clonadas, falsas, tudo isso. Imediatamente, quando nós atuamos severamente, a receita do Estado começou a subir. Por quê? Porque nós estávamos, né, cortando as raízes da corrupção, né, e do comportamento imoral. Aí os prefeitos não iam mais pegar nota falsa porque o Tribunal de Contas não estava deixando. Aí eles tinham que comprar e pegar nota fiscal, então a receita subiu. De mais ou menos, naqueles tempos, de 26 milhões de reais, ela subiu em 8, 9 meses para 42 milhões de reais. Foi uma subida... Foi um pulo. Um pulo. Ajudou muito o Estado, né? Pôde-se fazer muita coisa. E esse programa se chamou Promotec. Por quê? Eu convenci o gestor maior atual naquele tempo que ele poderia muito bem, já que esse dinheiro que vinha da área federal para modernizar o fisco, ele poderia também, com parte desse dinheiro, modernizar o Tribunal de Contas. Aí já se falava na modernização, né? Eu comecei com isso, né? A modernização do Tribunal de Contas, né? E ele concordou, porque eu estava vendo, né, a importância né, dessa atuação. Aí nós fizemos um convênio. Desse convênio, nós tivemos erário suficiente para fazer o programa de qualidade total, que só estava sendo realizado num Tribunal de Contas Municipal do Estado de São Paulo, estava sendo realizado, e não tinha nenhuma realização de qualidades totais, esse programa extraordinário, maravilhoso, nos outros estados. E com esse repasse nós implantamos
programa? O primeiro programa de qualidade total no Brasil, dentro do iniciante estado do Tocantins. Em que consistia esse programa? Compra de computadores, por exemplo? Naquele tempo, computadores era coisa difícil por aqui. Tinha gente que tinha até medo de ver um computador, porque não sabia como teclar, né, digitar. E nós treinamos os nossos funcionários dentro do programa de qualidade total, treinamos nossos funcionários e compramos 200 computadores. O Tribunal de Contas só tinha 14. Começamos, na nossa administração, a pensar alto. E tivemos também que enfrentar algumas dificuldades, porque coincidiu eu ir para a presidência do Tribunal de Contas, coincidiu o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que é uma lei considerada um divisor de águas, né? Divisor de águas. Moral. Até moral é considerado um divisor de águas. E como implantar uma lei de responsabilidade fiscal? Nós tínhamos que torná-la muito conhecida e cursos diretos para prefeitos, para gestores estaduais, gestores municipais e para os poderes também, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Isso ficaria caríssimo, mas nós tínhamos funcionários competentes. Nós juntamos alguns funcionários dentro da auditoria, da Procuradoria de Contas e pedimos que eles lessem direitinho a lei de responsabilidade fiscal, né? Para poder compartilhar. Que eles estudassem direitinho, se assenhorassem do conteúdo, né, com facilidade, para poder transmitir como professores. Que nós teríamos que fundar uma espécie de escola de saber, onde tantos os entes externos, nossos clientes do Tribunal de Contas, quanto os nossos funcionários, para que eles se modernizassem. Eu pensei no Instituto de Contas e transformei em lei Já, a Escola de isso Contas dentro da edição que o senhor fez da da Lei edi- Orgânica da e do Lei Regimento Orgânica. Interno. A minha preocupação era que o Tribunal de Contas fiscalizava e os entes também se modernizavam para enganar o Tribunal de Contas. Então eu queria um Instituto de Contas que pudessem educar, fazer palestras para os prefeitos, os vereadores, para os funcionários mais gabaritados das prefeituras, desde que eles fossem concursados, porque senão saíam. E um funcionário adjunto, né, ele não vai ter essa responsabilidade. Às vezes um funcionário que concursado, ele pode ajudar um prefeito corrigindo, o senhor não pode fazer isso, o prefeito não pode mandar ele embora, porque ele é concursado. Eu pensei nisso. E aí veio a ideia de construir um prédio próprio. Eu havia, de há muito, solicitado a ajuda do Executivo, e era obrigação do Executivo, de fornecer ao Tribunal de Contas os recursos necessários para criar um prédio próprio com o Instituto de Contas. Eu fiquei uns 2 anos solicitando do Executivo o dinheiro necessário para construir o Instituto. Nos nossos cálculos, feitos pelos nossos engenheiros, né, nós precisaríamos de R$1.200.000 para construir o Instituto. Eu estava mesmo poupando custeio, guardando dinheiro do custeio. Para poder investir na construção? Para poder investir na construção.
Eu falei, eu tenho que dar um jeito de construir meus meios próprios, só tenho custeio. Então eu economizei como o tio Patinhas, eu economizei centavo por centavo, eu economizei. Então, um dia eu fui do governador. Falei, governador, até o conselheiro Wagner estava do meu lado, o conselheiro Jamil também. Eu falei para o governador, eu preciso de dinheiro para construir um instituto de contas. Não é a vaidade minha, é bom para o Estado, é bom para o tribunal. É uma escola de saber, uma ferramenta para conhecimentos avançados, pesquisas avançadas. E ele, não posso, é muito dinheiro. Aí depois todo mundo vai querer construir escola de conta. Eu falei, ó, governador, se eu conseguir a metade desse dinheiro por mim mesmo, por avanços meus, nem que eu venda alguma coisa minha, se eu conseguir a metade do dinheiro, o senhor me dá a outra metade para fazer um instituto de contas? E ele concordou. Na hora, metade. No dia que ele achar que eu ia arrumar 800 mil reais. E a obra saiu do papel. Aí, mas eu tinha o dinheiro, né? Aí, ele, não, se você conseguir a metade, aí eu te dou a outra metade. Posso correr atrás então? Posso. Então eu levantei a mão para ele, cearense, né? Ainda brinquei com ele. Tá fechado, tá? E assim foi construído, em quanto tempo? Quando ficou pronto o prédio do Instituto de Contas? Foi uma correria, em 6 meses nós fizemos o Instituto de Contas. Em 6 meses. Isso foi que ano? 2002. Então a inauguração do prédio foi em 2002. Foi. Agora, além dessa vocação para a questão da capacitação, do aperfeiçoamento, o senhor também tinha a questão da vocação para as artes, né? Considerado o pai do coral de contas do tribunal. Conta pra gente como é que foi essa ideia. Quando eu trabalhava em Goiânia, eu te contei a história de vir de avião para cá, eu fiz amizade com um moço, ele trabalhava na infraestrutura de lá, naqueles Goiás. tempos tão idos já. E ele chamava DJ, ele era pintor. Eu novo, 19 anos, ele já tinha uns 28, 30 anos de idade. Mas ele gostava muito de filosofia e eu também, a gente discutia muito. E eu via as obras dele, né? Os quadros dele e tudo. Aí, quando eu já, lá na frente, o auditório estava construído, mas só construído, não estava trabalhado ainda, né? Não tinha móveis, não tinha nada e tudo, né? Só O espaço físico. o espaço físico, né? Aí eu resolvi, né? Fazer um bom auditório e fazer com arte. Fazer com arte. Foi aí que surgiu a ideia dos painéis que ficam na lateral. Eu lembrei do DJ. Lembrei dele e aí eu desenhei. Eu mesmo desenhei aquele começo ali, os índios, depois vem isso, aquilo, os mineradores, até fui lá no mundo primitivo, né? Até o mundo nosso, né? Eu desenhei mais ou menos, porque eu não sei desenhar. E aí fui em Goiânia procurar o DJ, nem sabia onde eu morava, mas foi fácil, né? O DJ todo mundo conhece, e amigo meu, né? Eu era bem mais alto que ele, e ele me reconheceu, né? O senhor fez o convite? Aí eu fiz o convite para ele, né? Mostrei para ele os risquinhos e tudo, né? Aí ele topou. E nós discutimos muito, porque quando ele fez os esboços, os esboços primeiro, né? Ele fez com uma tintura, né? Aquelas pinturas lá tem 5 tinturas, aquilo ali não acaba fácil de jeito nenhum. E eu olhei, ele botou 2 araras vermelhas. E como as araras pretas, quando você vê de longe, elas são pretas, né? Mas de pertinho elas são azuis.
estão ainda em extinção no Tocantins, eu queria que as araras vermelhas tem por todo lugar, né? As amarelas muito mais, queria que ele botasse as araras azuis, né? Aí ele, não pode. Por quê? Ele disse que não combinava, né? A composição das cores. A composição das cores, né? Aí eu falei tudo, ele, não, assim não pode, Herp, assim não pode. Você não sabe pintar? Quem sabe pintar sou eu, né? E aí depois ele ainda fez uma generosidade comigo, né? Ele botou uma preta atrás, você pode olhar lá que tem uma vermelha e outra preta, né? Atendeu o pedido. Atendeu o meu pedido, né? Mais ou menos, né? Mas depois eu vi que ele tinha razão. E além dos painéis, o que mais o senhor destaca? Igual eu falei, a criação do Coral de Contas. Eu criei as medalhas de méritos para homenagear funcionários que se destacassem, né, nas suas tarefas do Tribunal de Contas. Isso é para homenagear e a pessoa ficar orgulhosa e aprender mais ainda, né, trabalhar valorizar, melhor, né? Valorizar. E criei também uma medalha de mérito, e essa medalha, a intenção foi criar essa medalha, e eu dei, por causa das ajudas, né, eu batizei essa medalha com o nome do governador daqueles tempos. Ao colar do mérito. Bel Siqueira Campos, né? Era o colar do mérito. E essa medalha, por resolução, ela só poderia ser dada a personalidades que tivessem ajudado muito o Tribunal de Contas do Estado, o Estado ou o país. Uma medalha que não poderia ser ofertada, né, a não ser por uma pessoa que realmente tivesse se destacado nacionalmente, estadualmente, ou tivesse prestado um grande serviço ao Tribunal de Contas, né? Lembrei, fazia falta no Tribunal de Contas um coral. Aí determinei para ver quem gostava de cantar, reuni todo mundo e contratei uma professora, uma musicista. E assim foi formado o Coral de Contas. Aí formamos o Coral do Tribunal de Contas, que até hoje continua encantando a todos nós nas nossas solenidades, né? Muitas apresentações, o coral sempre presente. Conselheiro, em linhas gerais, o que mais o senhor pode destacar ao longo desses 4 anos? Destacamos também a criação do Fundo de Aperfeiçoamento Técnico. Em razão das cobranças do Tribunal de Contas em relação às multas, essas multas iam para os tesouros de origem, né, municipais ou estaduais, e por que não essas multas não fossem para o Instituto de Contas, para o aperfeiçoamento técnico, né, dos nossos funcionários e tudo, né? E conseguimos também, coisa importante, tudo em lei, na lei orgânica do Tribunal de Contas. Porque houve uma edição, né, da lei orgânica. Para editar a lei orgânica, nós tivemos que editar também o regimento interno, que, apesar de modificações e tudo que é normal, porque uma lei orgânica é difícil de modificar. A preocupação era tão grande com essa lei orgânica, porque essa foi a única lei orgânica de que nós temos conhecimento, que o legislativo não tirou uma vírgula do jeito que eu entreguei para os legisladores. Ela foi aprovada totalmente, não mexeram numa vírgula. Isso é raridade. A nossa lei orgânica tem tesouros que outros tribunais não têm. Por exemplo, indisponibilidade de bens. Só o TCU, naqueles tempos, tinha indisponibilidade de bens. Se um prefeito, por exemplo, as contas dele passam pelo tribunal, e aí o tribunal dele multa ele aí 200 mil, 100 mil, e ele não paga, o Tribunal de Contas pode
ir atrás e colocar em disponibilidade os bens dele. Não só a casa própria que não, mas fazenda, outros prédios, fica isso, não pode vender, não pode mexer enquanto não quitar com o Tribunal de Contas. Só o TCU tinha. E o TCE passou a ter essa competência também? Tem. Nós tivemos essa preocupação de colocar. Agora, conselheiro, o senhor falou da questão da edição da lei orgânica e do regimento interno, da criação da escola de contas, depois da construção do prédio, da questão dos símbolos, né? E dentre outras coisas que o senhor pôde destacar da sua gestão. Então, o senhor lembrou, né? Veio tudo na memória. E o que passa na cabeça do senhor ao lembrar de tudo isso? Uma ocasião, eu estava muito angustiado, aquela vontade de fazer alguma coisa, economizando tostão do Tribunal de Contas, enfrentando muitas dificuldades, né? E eu terminou o expediente, eu passei na casa da minha mãe já velhinha. Aí eu desabafei com ela, falei, mãe, eu estou tendo dificuldade demais, é tanta coisa por fazer e o tempo está passando e eu não estou dando conta de fazer. E aí fiquei até emocionado, né? Aí ela levantou, falou assim, meu filho, duro na vida é uma dor para a qual não tem remédio e o arrependimento tarde. Vai trabalhar, rapaz, vai trabalhar, né? E se você, porventura, ficar mais apertado ainda, você está esquecendo de uma ferramenta extraordinária que é a maior do mundo. Quando você estiver angustiado, porque às vezes seus pais estão brigando com você, não querem te ajudar, você arruma um cantinho, esconde, ajoelha e faça uma oração e peça ajuda a Deus. A oração, meu filho, é a arma mais valente do universo. Então, a sensação é de estar em paz comigo mesmo. Eu nunca, como presidente, 2 vezes do Tribunal de Contas, como procurador, eu nunca tive a vaidade e o pecado de querer ser vaidoso ou chamar atenção, né, para mim mesmo, né? O senhor quis trabalhar em prol da sociedade. O sentimento meu é que a sensação de o dever cumprido retamente. Pode não ter sido brilhante, mas foi bem intencionado e retamente cumprido. Conselheiro, que bom. Obrigada mais uma vez por compartilhar conosco a história, tudo que o senhor viveu desde Miracema, até antes, né, quando ainda era Goiás, que o senhor veio na região, que o senhor contou. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.